Olá, pessoal, tudo bem? Bom, o que é identificação? Como podemos compreender tais palavras e o que isso pode gerar nas nossas vidas durante a nossa existência? Vejam, penso que a identificação, de acordo com todos os escritos, os estudos, principalmente da área da psicologia, ou da psicanálise tem a ver com a questão da imitação. Então, como é que as pessoas às vezes entram nesse espectro, vamos pensar desse jeito, nesse movimento, nesse lugar, de às vezes não ser o que ela de fato é? Às vezes as pessoas criam situações, lideranças extremas ao ponto de não ter a própria personalidade, de não ter a própria realização. Ela acaba sendo as outras pessoas das quais ela tem um tipo de apreciação, mas um tanto quanto fora do normal, vamos falar assim. Bom, o que que é normal também, o que que é anormal? A gente sabe, né, que tem muitas pessoas que têm uma devida liderança que é impressionante. Em tudo que ele fala, em tudo que ele faz, em tudo que ele acontece, explode. Bom, será que é isso mesmo? Será que essas pessoas, por exemplo, esses líderes, esses cantores, esses artistas impressionantes que tem por aí, começaram de uma explosão? Óbvio que não. Essas pessoas, de alguma maneira ou de outra, foram influenciadas por determinados líderes também, por determinados influenciadores. Vamos pensar, talvez, nos cantores principais, por exemplo, bem antigos, que quase todo mundo ouve até hoje, por exemplo, Elvis Presley. Em quem ele se identificou? Não é? Quem foi a sua liderança? A gente sabe que tinha algo super conservador na época dele que não podia ter, por exemplo, rock and roll. O rock and roll era algo, um tipo de música que de repente poderia ser algo ruim para a época. E ele, por incrível que pareça, veio de uma igreja super tradicional, conservadora, que era a Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Então, quem foi de fato a pessoa que influenciou Elvis Presley? Quem influenciou, por exemplo, Michael Jackson? Quem influenciou Roberto Carlos, Titãs? Vejam, então é diferente a questão da imitação e a questão da influência. Então, muitas pessoas às vezes conseguem ser devidas influenciadoras em função de algum modo ou de outro, preservar a questão da ciência e do conhecimento. Porque muitas pessoas pensam, ah, a música era coisa de desocupado, de pessoa que não queria fazer nada. Não, não é bem assim. Tanto é que hoje são milionários, muitos deles. Eu nem sei falar o nome de alguns cantores mais jovens, mais famosos aí da parte dos jovens, que fazem um sucesso extremo, de modo que a gente percebe que até na pandemia eles conseguem fazer mais sucesso ainda. Então veja, a questão da identificação é algo extremamente pessoal, particular. A gente sabe que tem pessoas, por exemplo, que são excluídas de determinados lugares em função de não imitar aquilo que foi proposto dentro de uma igreja, por exemplo, radical, não importa qual doutrina. Então, a questão da doutrina, a gente pode dizer também que pode ser, de algum modo ou de outro, uma identificação, uma imitação, mas nem todas as pessoas querem imitar aquilo. Elas querem fazer outras coisas para elas serem no mundo de fato. Aí vocês podem me perguntar, mas veja, então quer dizer que as pessoas são elas mesmas sempre? Claro que não, né? Nós somos influenciados. O problema é que quando essa influência, quando esses movimentos aparecem e não podem ser contrariados, aí é uma outra situação. Aí é um outro movimento que
precisa, de algum modo ou de outro, ser contestado. Por quê? Se não houver contestação, é óbvio que essas pessoas terão um domínio tão grande sobre determinados grupos que esses grupos podem, de algum modo ou de outro, até perder a vida. A vida no sentido literal, morrerem mesmo em função de uma doutrina ou de uma ideologia desastrante, né? De uma ideologia má, de uma ideologia terrível. A gente pode dizer de vários, como a gente pode dizer, de vários assuntos, vários líderes terríveis que influenciaram, né, tantas pessoas ao ponto das pessoas se envenenarem, que não é diferente das pessoas, às vezes, também que enganam muitos indivíduos na questão financeira. Então, às vezes, as pessoas ganham lá o seu dinheiro suado, ganham o seu salário e ela, sendo influenciada por uma doutrina, ou por uma influência, ou por uma identificação, por querer ser, às vezes, aquele líder, né, tão especial, que acaba doando tudo que é dela, inclusive coisas materiais que ela pagou durante anos, durante muitos anos, ao ponto de ficar numa miséria. Então vejam, a questão da imitação, a questão da identificação precisa ser bem observada. E nós devemos, né, ter essa função de ajudar muitas pessoas que, infelizmente, não têm, vamos pensar assim, essa reflexão, né, esse movimento para não ser atingida de forma que ela pode perder tudo que ela adquiriu até agora. Então façamos a nossa parte, não vamos permitir que pessoas más, ruins, destruam tudo aquilo que já foi construído, ou pelo menos adquirido, durante tantos anos. Prestem muita atenção naqueles que vocês estão seguindo e como é que eles se comportam e o que é que você está ganhando com isso. Não tenham medo, vivam a vida, façam a diferença. Bom, se gostaram desse assunto, por favor, dê um like aqui, ou um dislike também, do modo como você achar legal. Compartilhem o assunto e vamos seguir em frente. Viva a vida! Tchau!